Hoje vamos procurar um tesouro na Terra Santa, tendo o manuscrito de cobre como guia. Essa misteriosa lista de locais secretos pode levar a um tesouro em ouro e prata no valor de bilhões de dólares? Seria o tesouro do rei Salomão ou a fortuna de um faraó egípcio? 160 tons of gold and silver. Can you imagine? Para responder a essas perguntas, seguiremos as pistas do manuscrito até uma antiga mina de cobre. Exploraremos cavernas do Mar Morto que ainda podem conter riquezas. E usaremos georradar para procurar tesouros sob uma antiga fortaleza. Nobody's ever died in there. Estamos em busca da verdade e não mediremos esforço para encontrá-la. Danger. Firing area. That's right. Em busca da verdade. Welcome to the room of the Dead Sea Scrolls. First discovered in a cave in 1947, these are perhaps the most important artifacts in biblical archaeology. This collection of almost 800 manuscripts has shed new light on the Old Testament. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come back to the Holy Land to explore one particular manuscript that raises far more questions than answers. It's called the Copper Scroll. Não se parece com nada que já tenha sido encontrado no mundo antigo. Arqueólogos o descobriram em 1952, quando procuravam outros manuscritos do Mar Morto, textos escritos há 2000 anos. Mas esse manuscrito era diferente, uma descoberta única. Todos os outros haviam sido escritos em couro ou papiro, mas esse manuscrito fora gravado em cobre puro, um material caro e escasso no mundo antigo. Ninguém sabe quando foi escrito nem porquê, mas há teorias interessantes que vale a pena serem investigadas. Vamos começar a jornada conhecendo o manuscrito de cobre em si, que não está em Israel como os outros, mas na Jordânia. Nos anos 50, o local onde o manuscrito de cobre foi encontrado estava sob a autoridade da Jordânia. E hoje, mais de 50 anos depois, a relíquia continua em posse desse país. So I'm now in Amman, Jordan's capital, and the Copper Scroll is being kept here at the Jordan Archaeological Museum, and I've arranged for you and I to take a closer look. A diretora do museu, Aida Nagawi, nos guia por milhares de anos de história até uma vitrine nos fundos do museu. This is the Copper Scroll here? Yes, this is the copper scroll. This is the real, yes. That is a replica. If you found it like this, Yes, we right? found it like that and we cut it in pieces, 23 pieces. 23 pieces total. 23 pieces. So why didn't the archaeologists just unroll it? Why did cut it No, at it's all? very difficult, it's an ancient time and it is corroded, it's difficult. If you pull it like this, maybe it will damage. Sure. Aida permitiu que pegássemos uma das réplicas para olhar de perto. Esta contém as últimas 3 colunas das 12 do manuscrito de cobre, que estendido media quase 2 metros. That's real copper. Segundo Aida, a maioria dos estudiosos acredita que foi escrito no mesmo período dos outros manuscritos do Mar Morto, que, segundo testes de carbono, datam da época de Cristo. Infelizmente, como o manuscrito é de metal, não de pergaminho, não pode ser submetido a esse teste. Do we know what it says? Has someone translated the whole scroll? Yeah, the scholars who translated, they said it's mentioned a detailed description of a hidden treasure in Palestine. And what's the treasure described here? It's about 63 hidden treasures of gold and silver, which is equal to 160 tons of gold and silver. No way. Can you imagine? Wait, 63 treasures. This describes Gold, yes, 160 tons of gold and silver are hidden somewhere. somewhere in Palestine. Has anybody found it yet? No, not yet. All the attempts to find it was failed. It's still out there. Trata-se de uma lista simples, mas enigmática de mais de 60 locais. Nas ruínas do Vale de Acor, sob os degraus voltados para leste, descendo 40 cúbitos, há uma arca cheia de prata. Segundo cálculos, o tesouro equivale a $1 bilhão em ouro e prata.
É uma quantia tão vasta que muitos estudiosos pensaram se tratar de uma descrição metafórica. Outros a descartaram como uma farsa. Mas hoje a maioria dos especialistas acredita que o manuscrito de cobre é um documento genuíno. Porém, os locais descritos permanecem um mistério. Uma coisa é certa, essa lenda é irresistível demais para ser ignorada. Portanto, vamos tentar descobrir se, com efeito, existe um antigo tesouro enterrado em algum lugar do deserto da Judéia. Vamos começar nossa busca onde o manuscrito foi descoberto há mais de 50 anos, nas cavernas escarpadas de Qumran, no litoral oeste do Mar Morto. Welcome to Qumran. It was here in the caves of these cliffs where the Dead Sea Scrolls, and more importantly, the Copper Scroll, were discovered. But in a landscape known for its rugged terrain and rocky slopes, some caves here are harder to reach than others. Se alguém precisava esconder um tesouro inestimável, certamente escolheu um lugar à altura dessa tarefa. Allison? Josh, Yes, how are you? good to see you. Good to see you. Para procurá-lo, pedimos ajuda à doutora Alison Schofield, uma especialista que acredita que o manuscrito de cobre descreve um tesouro verdadeiro. So I'd like to take you to Cave 3, but Okay. first, let's drop in by Cave 6 here at Wadi Qumran. All right. Sounds like fun. O manuscrito de cobre foi encontrado na distante Caverna 3, mas vamos fazer um trajeto educativo para chegar até lá. É impressionante ver o trabalho que os guardiões do manuscrito tiveram para esconder o precioso documento. A Caverna 6 está entre as 11 que continham pergaminhos antigos nessa região. Todas as cavernas eram tão remotas que guardaram seus segredos durante 2000 anos. So now we're at the There. lip. And Depois de passarmos pela entrada, teremos de descer 9 metros até a saliência em frente à caverna. off the There we leg. are. Okay. Pastores beduínos encontraram os primeiros manuscritos do Mar Morto e os venderam. Cave 6. Começaram a procurar em outras cavernas da região, esperando achar mais artefatos para vender. It's a pretty awesome cave. Yeah, it's one of the bigger ones. A caverna não é muito profunda e os manuscritos foram encontrados perto da entrada. So after the Dead Sea Scrolls were found, how long before the Copper Scroll? Well, the first scrolls were found in 1947, and it didn't take long for archaeologists to realize there might be more. So they began to scour the caves in the area. In 1952, they actually came upon Cave 3, which is where the Copper Scroll was found. A Caverna 3 é a que realmente nos interessa. Para chegar até ela, da Caverna 6, não precisaremos do equipamento de alpinismo. É possível ir andando. Os manuscritos da Caverna 3 foram dos poucos encontrados por arqueólogos, não por beduínos. All right. So this is where the Copper Scroll was found. Right. On what used to be a ledge on the back. Gostaríamos de entrar na caverna, mas Alison disse que foi fechada com o fim de assegurar a reprodução dos morcegos. Ah, okay. So it's like an ecological thing. Right, so we Don't just need- disturb the bats. Okay, but it's not that deep. I can see kind of where things may have been. Yes. So somewhere way back. É fascinante. Como o autor do manuscrito não o recuperou, talvez também não tenha recuperado o tesouro. It seems like there's a double mystery here. One, it's on copper. Why? And two, the content is so unusual, unique compared to the rest of the Dead Sea Scrolls. Right. The Copper Scroll is much more of an archival text. It's very boring. But it's a treasure map. How boring can a treasure map be? Well, it's not boring to me, but it was written. It has no once upon a time. Okay. It's just written as if it were a bookkeeper's ledger. It's by far the most mysterious of all the scrolls that were discovered. Right. A seguir, gravaremos nosso próprio manuscrito de cobre e tentaremos desvendar o código secreto desse mapa do tesouro. Estamos procurando um dos tesouros antigos mais inestimáveis e misteriosos da história. O manuscrito de cobre seria o mapa de um tesouro em ouro e prata, ainda enterrado no deserto da Judéia após quase 2 milênios. É difícil acreditar, e por isso vamos explorar um aspecto da lenda com mais fundamentos científicos: a composição do manuscrito. Para isso, voltaremos a Jerusalém,
aos mercados da cidade antiga. Come to meet a metallurgist who specializes in the techniques used to make the copper scroll 2,000 years ago. Robert Feather é escritor e especialista em metalurgia antiga, que percorreu um caminho diferente para decodificar o manuscrito de cobre. I need to get some tool. Ele nos ensinará como gravar em folhas de cobre. This is one I've been working on. You've done a nice job. So as a metallurgist, you've been exploring the creation of the copper scroll and trying to understand its meaning that way. Well, learning that one of the Dead Sea Scrolls was engraved on what turned out to be ultra pure copper, that really got my curiosity, yes. It's just, couldn't understand it. My metallurgical antennae started twitching. Segundo Robert, gravar em metal era comum na época, mas o material usado era o bronze, que é uma liga de cobre e estanho. De fato, em 100 d.C., o cobre puro deixara de ser usado como material para a escrita havia mais de 1000 anos. Mas o cobre puro teria sido a melhor escolha para se criar um mapa do tesouro flexível. Once the text was complete, they had to roll the copper. Would that have been hard? They would. Well, that's why it has to be very, very pure copper. You couldn't roll anything with more than 0.4, 0.5% tin. Try and roll that. It won't That bends very easily. Agora que sabemos por que escolheram o cobre, vamos tentar gravá-lo tal como fizeram há mais de 2000 anos. Same tools as near as we can get, iron chisels. I'll give you the transliterated version of the copper scroll so you can try and copy a letter. In the cave. That's great. That's brilliant. Brilliant! You could have been a scribe. Okay. Maybe I was. In a previous life. You never know. Okay, 2 horizontal lines now to complete the cup. É difícil formar as letras com perfeição. Takes a little bit longer on the bottom. You're right, it's Um erro como uma marca muito longa ou uma linha muito curta pode mudar o significado do texto. Oh, I got my spacing. Segundo Robert, o manuscrito está repleto de erros semelhantes, o que cria um enorme desafio para os decifradores do antigo documento. Para saber mais sobre o que diz o manuscrito de cobre, vamos conversar com alguém que o estudou em detalhes. Estamos no Hotel King David, em Jerusalém, para encontrar o Dr. Kyle MacArthur, um epigrafista da Universidade Johns Hopkins. How are you? Hi, good. Great to meet you. Ele estuda o manuscrito de cobre há mais de 20 anos e acredita que os erros no documento distorcem a verdadeira intenção de seus autores. These are mistakes that are not the typical mistakes that scribes would make. What kind of mistakes? Well, he misspells words. He puts the final letter on a word that where we can tell what he's writing, but he writes the wrong letter. And this is not the kind of mistake a person who can read a language makes. As if you and I were copying something, we could speak English, but we couldn't read it. Yeah. And we saw a Q where it was partly damaged, we thought it was an O. If you spoke English, you'd never put an O in the place of a Q because no word would make sense that way. But if you were illiterate, you might make that kind of mistake. And this is what he does. He occasionally makes mistakes by putting letters that are clearly inappropriate. Kyle identificou mais de 30 erros no texto. Disse que o escriba acostumou-se a escrever letras sem saber seu significado e começou a misturá-las. Por exemplo, aqui ele escreveu a letra Nun no lugar da letra Reish para compor a palavra Hafor, cavar. I think he was a coppersmith, but I think he was probably himself illiterate. If someone had this master list that was very important, why would they turn it over to a coppersmith who wasn't literate enough to copy it perfectly? Precisely because he was illiterate, because they didn't want him to know what he was writing. In other words, this was hidden property. It was a secret. I guess that makes sense, because you don't want him reading this and saying, I'm not going to copy it, I'm just going to go dig up the treasure myself. Absolutely. Yeah? I can give you that. I have a transcript. Segundo a teoria de Kyle, alguém redigiu uma lista de tesouros e seus esconderijos em papiro ou couro. Depois, um escriba iletrado foi contratado para copiar o documento em cobre, um material que certamente duraria muito tempo. Mas quem estava por trás disso?
O próprio manuscrito não revela, mas podemos adivinhar. Who, at the time that this document was being written, would have had that much wealth? It's very hard to think that any institution in Judea at this time would have had this much money except for the Jerusalem temple. It would seem that all roads lead here, to the Temple Mount. It is perhaps the holiest site in the world, held sacred by Christians, Jews, and Muslims. It's a site that has witnessed some of the Holy Land's most monumental events. Foi aqui que o rei Salomão ergueu um templo opulento para abrigar a Arca da Aliança. Esse primeiro templo foi destruído no século VI a.C. por invasores babilônios, e a Arca desapareceu. 500 anos depois, Herodes o Grande reergueu o templo e lhe devolveu a antiga glória. Kyle acredita que esse segundo templo possuía a formidável riqueza descrita no manuscrito de cobre. Durou 100 anos, até que os romanos o saquearam e destruíram em 70 d.C. Mas alguns de seus tesouros teriam sido ocultos antes do ataque romano. Estamos mais uma vez com a doutora Alison Schofield, em um lugar com vista para o templo muçulmano erguido nesse território sagrado no século VII d.C. It's hard to underestimate how important the Second Temple was. Not only was it the focus of religious life, but it was also the center for politics as well, as if it were the Capitol Hill of antiquity. Gotcha. It was also the site of judicial activity, as if it housed the Supreme Court. Wow. As well, it was the center of economic life. So the Treasury Department was there as well. So it really makes sense that that's the only place that could have possessed as much wealth as we have written in the Copper Scroll. And so, do we know where on the Temple Mount the treasure would have been? Right, so if you see those archways over there, right about where those arches were, you would have come in the Golden Gate, straight into the Holy of Holies, and that's where the treasure would have been kept. Okay, so let's assume that the fortune and treasure was here. Why move the treasure out at all? Well, for that we have to understand the history. The Romans were actually in power over this area for 120 years. So in 66 AD, the Jews decided to rebel against Roman rule. So, of course, in a bold but doomed move, they rebelled and quickly the Romans came in. And the temple was destroyed. Yes, so it makes sense that since they knew the Romans were coming, that they would have taken the treasure from the temple and hidden it somewhere else. 900 talentos estão no fundo da grande cisterna, no pátio do peristilo. 42 talentos jazem sob as escadas no poço de sal. 65 barras de ouro estão no terceiro terraço, na caverna da antiga casa. Se Alison estiver certa, alguém retirou um formidável tesouro da cidade e criou uma lista de esconderijos. Ela vai nos mostrar o caminho que podem ter tomado. Na época, várias seitas de sacerdotes judeus tinham acesso ao templo. Mas um grupo parece mais intimamente ligado à história do manuscrito de cobre do que outros. Os essênios eram uma seita judaica que vivia fora de Jerusalém, em Qumran. Muitos historiadores acreditam que eles foram os autores dos manuscritos do Mar Morto. Mas foram eles também que esconderam o tesouro do templo? Yes, we're just Alison nos leva a um local pouco visitado fora dos muros da cidade que pode ajudar a responder essa pergunta. So the Romans were here. Yes, you can see the columns are left here from the Romans. Graças à ocupação romana, temos referências históricas sobre esse lugar, que eles chamaram de bairro essênio. So here we're walking right on top of the Second Temple wall. And this is what I want to show you. This is what we came for. Yes, right here, that is the Essene Gate. Where? It's hard to see, but these flat stones, these two stones right here, that's all that's really left of the gateway, and these two large stones, the flank stones on each side. So when we talk about the treasure leaving the temple, this is
the gateway that it would have come through, or it's a bit tenuous? Possibly. The gate here gives us a clue that Essenes actually lived in the old city of Jerusalem. So not just at Qumran, but they would have been living here as well. So assuming that the Essenes wrote the Dead Sea Scrolls and then, of course, the Copper Scroll, it does link the Copper Scroll to Jerusalem. Ellison trouxe mapas da cidade para mostrar o caminho que os portadores do tesouro podem ter feito. So here we have the gateway of the Essenes, and that would have been approximately here, as you can see the old walls as they were. Passando pelo portão, chegava-se a um vale que levava diretamente ao povoado essênio em Qumran. Os essênios devem ter levado o precioso tesouro pelo deserto da Judéia, enquanto os romanos invadiam a cidade. A seguir, iremos para o deserto da Judéia em busca do tesouro perdido. E conheceremos um excêntrico texano que acredita estar perto de encontrá-lo. Estamos em Israel viajando com a doutora Alison Schofield, arqueóloga especializada no manuscrito de cobre, uma espécie de mapa do tesouro que estamos seguindo. Danger, firing area. All right. You know, every treasure has its challenge. That's right. Beware. Yeah. Estamos atravessando um campo de treinamento do exército israelense entre Jerusalém e Qumran. Segundo Ellison, os objetos listados no manuscrito de cobre deviam pertencer ao cofre do segundo templo. Como os romanos estavam a caminho para sufocar uma rebelião judaica, os sacerdotes essênios podem ter removido o tesouro do templo da cidade e o escondido em algum lugar perto de seus povoados no deserto da Judéia. Right. It's pretty desolate. Os essênios viviam perto daqui em Qumran e o vale devia ser tão desolado naquela época quanto agora. Really, we can just pull over anywhere. Right. This is it. Geograficamente, esse vale é significativo porque ficava em uma importante rota entre Jerusalém e Qumran. Got something in it? Devia ser um ponto de parada para os viajantes que passavam por aqui. So where we are right here is the beginning of a very large valley. It's typical of the Judean desert. As you can see, there's not a lot out here. Just a lot of sand and sun. Maybe a few $1 billion of treasure. Right, if only we could find it. But where to begin is another story. Okay, so this valley, though, is mentioned in the Copper Scroll. Well, this is the best candidate for the Valley of Achor. So in the first line of the Copper Scroll, it mentions the Valley of Achor. Look at that. I've got my scroll in here. And the fortress, which is in the Valley of Achor, 40 cubits under the steps entering to the east, a money chest. Its contents of a weight of 17 talents. So somewhere out here, if this is the valley, which I'll go with, there's a fortress to the east with steps and a money chest. So how do you begin? Let's say this is it, right? The treasure hunt begins here. How do you begin to determine where you're going to dig? The problem is they use very generic hiding places. Oil presses and stairs. Yeah. They're not very specific. E a outra possibilidade que todos que buscam o tesouro precisam considerar: a de que já tenha sido descoberto. Afinal, quem escondeu o tesouro tinha a intenção de recuperá-lo quando a situação se acalmasse. Há apenas um modo de saber o que realmente aconteceu: encontrar um dos locais listados no manuscrito e começar a cavar. Felizmente, muitos fizeram exatamente isso. E um homem de fato descobriu algo. Vamos encontrá-lo no sítio arqueológico onde ele vem trabalhando há 30 anos. Fica perto da Caverna 3, onde o manuscrito de cobre foi achado. Ele se chama Wendell Jones e é arqueólogo e teólogo amador. I came here on Thursday, the 8th of June, in 1967. My attention when I first got here was to find the treasures of the Copper Scroll. Viemos falar com Wendell porque ele tem um forte trunfo na mão. É a única pessoa viva que encontrou algo depois de seguir as pistas contidas no manuscrito de cobre. As pistas o trouxeram a esta caverna. Ele começou a escavar em 1972.
Para Wendell, os tesouros do manuscrito de cobre não são apenas artefatos museológicos. São relíquias sagradas com um significado profundo para cristãos e judeus. E ele está disposto a encontrá-las. As we're going up, this is the cave of the column. It has two entrances described in the Copper Scroll. Okay. This is the opening, but the chamber goes all the way back another 75 meters. Em 1988, após 20 anos de buscas, o esforço de Wendell começou a dar frutos. Sua equipe descobriu um objeto que ele acredita estar descrito no manuscrito de cobre. We found a bottle of holy anointing oil from the time of Moses. Segundo Wendell, a relíquia que encontrou, bem como todos os objetos do manuscrito de cobre, não são tesouros do Templo de Herodes, destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Para ele, os tesouros datam de 500 anos antes e pertenciam ao Templo de Salomão, que abrigou os 10 mandamentos, a Arca da Aliança e o Tabernáculo. Sua teoria depende dessas 6 letras, que ele traduziu como Tabernáculo. I think it's the tabernacle. Why? The tabernacle, because that's what it says, Khan, Mishkan. Here is a tabernacle. Rabota Shishi on the 3rd level. And all the golden fixtures. So when you're looking for the treasure of the Copper Scroll, you're looking for the Ark of the Covenant. Yes. It's one of the things I'm looking for. So this is the greatest treasure map ever written. For sure. For sure. Can you imagine the impact it's going to have on the world Yeah. when we find the tabernacle? And as far as you, it's not a question of if. No, it's when. Wendell está quase sozinho em sua crença. A maioria dos arqueólogos que examinou o jarro acredita que é da época do Segundo Templo. Mas o óleo encontrado era do mesmo tipo usado para ungir reis e sacerdotes em ambos os templos. Wendell precisa trabalhar mais para provar a teoria de que o jarro pertencia ao primeiro templo. This is where we're going to be excavating next time, opening that under the slope. So you think that all the contents of the first temple, the treasure, Everything. all the gold, Right here. There is a silver chest containing the garments of the high priest, Aaron. this is also from the Copper Scroll Yes. translation? Yes. Your translation is totally different from my translation. I know, because they don't know what they're talking about. Okay. I know what I'm talking about, and we have found these things that vindicate the description of the Copper Scroll. Isso mostra como é difícil interpretar o texto arcaico do manuscrito. Go in the caves, but Até que mais relíquias sejam encontradas, não saberemos ao certo a quem pertencia o tesouro. A seguir, investigaremos uma teoria bem diferente sobre o manuscrito de cobre que podemos chamar de conexão egípcia. Esse antigo manuscrito é uma das relíquias mais misteriosas da história. Um mapa do tesouro arcano gravado em cobre, que difere de todos os objetos que encontramos em nossas viagens. Mas enquanto tentamos decodificar o texto, encontramos mais perguntas do que respostas. We found a bottle of Alguns acreditam que o manuscrito descreve o tesouro do primeiro templo erguido pelo rei Salomão. Pledge, the Copper Outros Scroll. acham que o manuscrito registra as riquezas do segundo templo, construído por Herodes o Grande. E temos mais uma teoria para investigar. A mais de 300 quilômetros de Jerusalém encontram-se as antigas minas Timna, onde voltaremos a encontrar Robert Feather. Ao identificar a fonte do cobre, Robert desenvolveu uma espantosa teoria sobre as origens do manuscrito. yes. Timna é uma das minas mais antigas do mundo, onde a extração de cobre teve início há mais de 6.000 anos. Os mineiros procuravam o cobre dentro da rocha, cavando túneis como este. Looks nice. Bit of a crawl. Segundo Robert, o cobre fundido nunca é 100% puro. Os cientistas analisam as concentrações de impurezas para identificar a origem do metal.
Um pequeno veio de cobre corta a rocha. O verde se destaca em contato com a água. Is this the copper that we see in the copper scroll? So it's a good possibility. The chemical analysis of the ore, once it's smelted from here, very low in tin, a bit of arsenic, bit of phosphorus, tiny bit of iron, and it matches fairly closely the analysis of the copper scroll itself. Yes. Mas enquanto Robert estudava o manuscrito de cobre, algo começou a intrigá-lo. No século I depois de Cristo, período em que a maioria dos arqueólogos acha que o manuscrito foi gravado, o cobre puro deixara de ser usado havia mais de 1000 anos. Além disso, em 1000 a.C., quando era de uso comum, quem explorava as minas de Timna eram os egípcios. Robert nos mostra um santuário erguido na mina há 3000 anos, dedicado à deusa egípcia Hathor, e explica por que acredita que os egípcios fazem parte dessa saga. If you start looking at the text of the copper scroll, then it becomes, to me, there are numerous blazing indicators that they are talking about an Egyptian connection. So are you saying then that this is not an ancient Israelite treasure that's buried, but it's an Egyptian treasure? Exactly. And look here, the numbering system, which is a dead giveaway. Most of the numbers are not Hebrew, they're written in Egyptian numbers. This is Egyptian. That is Egyptian. How do you read that? 2020 and 2 downward strokes for 1, 42, relating to that. Já vimos esses símbolos, mas não sabíamos que eram egípcios. Not Achor. Not Como será que Robert explicará esse outro? That's significant. We'll come back to that. Scattered throughout the text are 14 Greek letters. No one knows what they are exactly. You know what, it's funny, because when I was copying it, I wrote them down, and I thought they were mistakes. No, they're Greek letters that were in the original document. If you take the first 10 Greek letters and put them together, it reads the name Khenate, and I take that to mean the name of an Egyptian pharaoh by the name of Akhenaten. Wait, Akhenaten, Nefertiti, 18th dynasty, heretic king, monotheism. Yes. What's that doing in a Hebrew document? Boa pergunta. Akhenaton é nosso velho conhecido. Em 2004 visitamos a tumba de um de seus sacerdotes. Sua esposa era a famosa Nefertiti, com sua inconfundível coroa. Akhenaton e Nefertiti ergueram uma nova e opulenta capital chamada Akhenaten, a atual Amarna, e lá fundaram uma nova religião. Eliminaram todas as divindades egípcias, exceto uma, Aton, o deus do sol. Foi uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, mas pouco durou. Após a morte de Akhenaton e Nefertiti, a antiga religião politeísta retomou o poder. E Akhenaton foi rotulado como herege. Os registros de seu reino foram removidos dos monumentos egípcios e seus templos destruídos. What I don't understand, Robert, is why the Essenes, who are, let's say we place them in the 1st century BC, or shortly thereafter, have a document that relates to a pharaoh that's been dead for over 1,200 years. Briefly, I believe the Hebrews are present at Amman, at Akhenaten, Akhenaten's capital city. But Joseph is his vizier, his second in command. Because they shared the same monotheistic values as Akhenaten and the Amarna Revolution. Monotheism, exactly. And that is the clue, the key to it, because I think the Israelites, the Hebrews, are party to the knowledge of where the treasures of Akhenaten are hidden. Essa teoria levaria a data do manuscrito de cobre e seus tesouros a recuar 1000 anos até a época de Akhenaton. Robert acredita que Akhenaton escondeu seus maiores tesouros e confiou sua localização aos sacerdotes hebreus. Eles conservaram a informação durante 1000 anos antes de produzir uma cópia mais durável em cobre, usando antigas técnicas egípcias. Segundo Robert, quem busca os tesouros do manuscrito de cobre em Israel está a mais de 600 quilômetros de seu possível local. Ele acredita que os esconderijos estão todos em Amarna. A teoria de Robert sobre a relação do manuscrito de cobre com os egípcios afasta-se radicalmente da opinião da maioria dos cientistas. Mas talvez, como as outras teorias sobre o manuscrito de cobre, a dele só precisa de mais tempo.
No deserto da Judéia, alguns arqueólogos podem estar mais próximos de encontrar tesouros ocultos. Um deles é o Dr. Oren Gutfeld, que escava as ruínas de uma fortaleza que seria citada várias vezes no manuscrito de cobre. Hi, Oren. How are you? Hello, Rajesh. How Nice to are you? meet you. Welcome. Let's climb to the mountain. Estamos no Vale de Hircânia, a poucos quilômetros do local que exploramos com a doutora Alison Schofield. Enquanto subimos até a fortaleza, perguntamos a Oren se foi o manuscrito de cobre que o levou a escavar nesse lugar. Were you an active treasure seeker looking for, I was visiting the Treasure? site Yeah. for a few times. hoping to find something? Look, we're not the treasure hunters. Yeah. We're archaeologists. Okay. And But if you happen to find some gold, sure. Welcome to Hircania. so when it talks about the Hircânia. fortress, A vista do alto é espetacular. This is the fortress. Há uma controvérsia sobre se o manuscrito fala de uma fortaleza ou se a palavra significa simplesmente ruínas. Mas esse lugar se encaixaria nos dois casos, se o manuscrito de fato descrevesse o tesouro do Segundo Templo. Built the fortress, or his son, Alexander. Existem registros de que a fortaleza era usada no século I a.C., além de evidências de que foi abandonada em 70 depois de Cristo, época em que os estudiosos acreditam que o manuscrito foi composto. Look at the mosaic floor. More than 2,000 years old. O manuscrito descreve pelo menos 3 esconderijos ao redor, ou dentro de uma fortaleza ou uma ruína, acima de um vale chamado Acor. We want to do the restoration. Hoje nenhum vale se chama Acor, mas a maioria dos estudiosos acredita que provavelmente era o atual Vale de Hircânia. What we see over here is the Vale of Ahor, the Valley of Hircania, that identified as the Vale of Ahor mentioned in the Copper Scroll. This is the only ruins above the Vale of Ahor. so you're saying that when it says in the fortress or in the ruins of the fortress, which is in the Vale of Ahor, that's here. That's here. 40 cubits under the steps entering to the east. Exactly. So, if Are there this, steps here? yes, we have 2 staircases. Really? One exactly beneath the top of the mountain. We found tunnel chiseled in the rock, hewn in the rock, with stairs going down exactly under Okay. the top of the mountain. It's quite amazing. Can I see that? Yeah. Okay. Let's go. I've been looking for this place. Came along. Agora estamos chegando a algum lugar. A seguir, usaremos georradar para procurar o tesouro que pode valer $1 bilhão. As pistas contidas no manuscrito de cobre levaram-nos às ruínas milenares de Hircânia, a 15 quilômetros de Jerusalém, onde o cuidadoso trabalho de escavação mal começou. Mas para alguns arqueólogos, essa fortaleza pode ser um dos lugares onde um valioso tesouro foi escondido. Ainda pode estar enterrado aqui, esperando que alguém o encontre. O arqueólogo Oren Gutfeld nos levou a uma área que ele passou 6 temporadas investigando. Acha que é uma antiga escada que corresponde à descrita no manuscrito de cobre. Dentro da montanha, ele usará a tecnologia de ponta para provar sua teoria. This is the entrance to the tunnel. Os arqueólogos encontraram a escada no interior do túnel há 40 anos. Estava coberta de areia. Escavaram 15 metros e depois abandonaram o projeto. Tudo continuou igual até que Oren chegou em 2000. Facing to the north. Why is the cement here? For protection? Prevent the floods to come inside. So it actually could fill Yes. the hole. This is the danger, yes. Why don't we go inside and look inside? Let's For you, sir? Okay, cool. A equipe de Oren retirou mais de 9.000 sacos de areia para limpar as escadas que descem dentro da montanha. That goes way down there. Oh my God. You weren't kidding. Should be aware of that it's quite dangerous inside. Lack of air, very dark, very slippery, so you should be careful. Okay, but nobody's ever died in there, have they? Why not? Someone has? I believe that in ancient times. Okay, but not in the last, No, like, not in the last week. time, no. Okay. So let's go inside. Okay. This is so easy. You think with all the times you have to do this, you're fine. There's the steps and the cement you can use In the front wall? in the front. Okay, now, Used to be. oh, there's steps, but they're way down there. Man, really, there's a big drop to go. I found a step. Oh, no, I didn't.
Okay? And now I'm going to watch you do that. Okay. Oh, sure. Make it look easy. Ele tinha razão sobre a escassez de ar, mas uma ventoinha e um canal de alumínio atenuam o problema. É uma solução barulhenta, mas vital. So this staircase itself was here. Yes, Like, it was hewn 2,000 years ago, yes. so when you were going down this for the first time, did you think maybe there's a treasure It down was there? so exciting and so... Yeah. It's really amazing. More than 2,000 years tunnel. Segundo Warren, os fragmentos de cerâmica encontrados no túnel datam do século I a.C. Ele explica que deixou os degraus cobertos de terra para protegê-los, enquanto extraíam sacos de areia e sedimentos da escavação. Descobriram um túnel de 106 metros com uma bifurcação no final, que faz uma inclinação de 65 graus, diretamente sob a fortaleza. E depois termina misteriosamente sob uma rocha. Vamos descer a escada até o lugar que Warren escava no momento, um pouco antes da bifurcação. Queremos saber se um tesouro realmente foi escondido aqui. Warren quer saber o mesmo, e é onde esse aparelho entra em ação. Trata-se de um georradar usado para examinar as paredes de pedra com ondas sonoras. Uma câmara oculta pode revelar o propósito da escada, esconder um tesouro. Amit Ronen e Odelia Avivi são especialistas em georradar. And you're recording any sort of, I guess, air pocket. Exactly, looking for words. And there's a big difference between air and rock, so you immediately can see that. And have you found anything in the ceiling? In an earlier test that done by Amit, he found an anomaly a few meters above the ceiling of the tunnel. Now, we didn't find the connection. Até agora, eles não encontraram evidências de uma câmara sob a escada, mas descobriram duas câmaras em cima do teto. A maior mede cerca de 18 metros quadrados. Essas câmaras são incomuns para o tipo de geologia dessa área. Talvez tenham sido feitas pelo homem. Agora, eles tentam encontrar uma passagem que as ligue a esse túnel. Well, why do you think there's a connection between this tunnel and the Copper Scroll? In the last sentence of the Copper Scroll, it's written that in the tunnel, facing to the north, under the steps, you'll find a copy of this silver, of the Copper Scroll, in silver. O manuscrito de prata pode ser o maior tesouro de todos. Segundo a descrição no manuscrito de cobre, o manuscrito de prata lista a localização dos outros tesouros de modo ainda mais detalhado. Se encontrado, superaria até mesmo o manuscrito de cobre. Provaria sem sombra de dúvida que as riquezas que descreve são reais e seria o caminho para a descoberta de um magnífico tesouro sagrado. Segundo Warren, o manuscrito de prata foi oculto sob essa fortaleza, debaixo de uma escada voltada para o norte, como a que ele descobriu. Warren perscruta cada centímetro, acima e abaixo da escada, em busca de outras câmaras ocultas. So there could be a very specific treasure at the bottom, the Silver Scroll. The Silver Scroll, yeah. Ainda há muito trabalho a ser feito na fortaleza de Hircania. E há muitos mistérios que o georradar pode ajudar a desvendar. Por que essa escada foi talhada na rocha? Para onde levava? Ninguém sabe. Mas se descobrir as respostas para essas perguntas, Warren pode encontrar um tesouro de valor inestimável. É claro que o tesouro pode não estar mais aqui, levado pelas mesmas pessoas que o esconderam ou por alguém que o encontrou por acaso em algum momento nos últimos 2000 anos. O tesouro pode pertencer ao Templo de Salomão, ao Palácio de Akhenaton ou ao Templo de Herodes, como acredita a maioria dos arqueólogos. Mas uma coisa é certa, o manuscrito de cobre continua a fascinar e a inspirar a busca pelas riquezas que descreve.